Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Basta recordar a primeira leitura e o Evangelho para percebermos claramente que a palavra de Deus nesse domingo fala do tema da oração. A primeira leitura vemos Abraão que intercede diante de Deus, pedindo clemência, misericórdia, diante da fúria de Deus com Sodoma e Gomorra, duas cidades que haviam caído na injustiça, caído na falta de piedade e se afastado do temor de Deus. E Abraão intercede por aqueles homens, por aquelas duas cidades, pede que o Senhor aplaque a sua ira. No Evangelho vemos que nosso Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Oração. É impressionante não só a gente ver que Jesus ensina os seus discípulos a orar, que Jesus peça a eles que orem, mas o fato de Jesus ter tantas vezes recorrido à oração. E quando nós lemos os evangelhos, percebemos isso. Jesus tantas e tantas vezes se retira para orar. E o faz de uma forma especial quando enfrenta momentos importantes da sua vida. Antes de iniciar o seu ministério, ele se retira ao deserto e ora e jejua durante 40 dias. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus se retira para orar. Ao subir ao Monte Tabor, se preparando para ir a Jerusalém, a sua última Páscoa, Jesus também ora durante a noite. No Monte das Oliveiras, Jesus se retira em vigília de oração. Em tantos e tantos momentos, vemos Jesus em oração. Jesus que busca essa proximidade com o Pai. Mas nós podemos nos perguntar, por que rezar? Será que eu posso ser cristão sem oração? É necessário assim tanto a oração na minha vida? Para que serve a oração? A oração serve para nos abrir a Deus. A oração serve para nos fazer tomar consciência que somos chamados a viver a nossa vida em comunhão com o Senhor. A oração nos faz tomar consciência também de Deus com todo o nosso ser. Todo aquele que não reza, seja leigo, seja religioso, seja até um padre, todo aquele que não reza, perde a Deus. Perde esse contato com Deus, esse laço de intimidade, de amizade com o Senhor. Pode até falar de Deus, mas aquele que não reza, fala de Deus como se fosse uma ideia. Assim como aquele que estudou um determinado assunto e fala com propriedade daquele assunto, um médico que fala da medicina, um engenheiro que fala de engenharia, e assim por diante. Às vezes podemos também ter um profissional da religião que fala muito bem de Deus, mas se não reza aquilo que fala só de uma ideia. Porque é a oração que nos dá esse contato de intimidade com o Senhor. É a oração que nos faz experimentar e ter convicção daquilo que estamos falando. É a oração que nos torna verdadeiramente próximos ao Senhor, que nos enche de alegria, de amor, de ternura, de paz. É a oração. Sem oração, Deus morre em nós. Sem oração, é impossível uma existência verdadeira
profunda com Deus. Por isso, sem oração é impossível ser cristão. Tudo isso porque a oração na vida do cristão, ela tem que ser contínua, tem que ser perseverante, ela tem que ser um hábito na nossa vida. Nós temos que ter esse costume, esse hábito de, em um momento do dia, voltar o nosso olhar, o nosso coração para Deus, dialogar com o Senhor, ter esse hábito de vida espiritual. Às vezes nós vemos cristãos que lembram da oração e lembram de Deus, como se diz por aí, desculpe a expressão, só quando a água bate na bunda. Aí lembra que Deus existe. Quando perde emprego, ai meu Deus. Quando descobre uma doença grave, ai Senhor. Quando acontece algo na família, antes vivia sem Deus, agora Deus existe. Isso não é vida de oração. Por quê? Porque viveu sem Deus, de repente precisou de Deus e buscou a Deus só quando precisou. Não é uma busca perseverante, não existe um crescimento espiritual. Existe uma busca de Deus para satisfazer uma necessidade simplesmente. Quando em oração agradecemos, reconhecemos que tudo recebemos de Deus. Quando em oração suplicamos, reconhecemos que dependemos de Deus e da sua providência. Quando em oração intercedemos, experimentamos que tudo está nas mãos amorosas de Deus. Quando em oração pedimos, reconhecemos que nossa vida está diante de Deus e que um dia deveremos prestar contas a Deus da nossa vida. Portanto, a oração nos abre, nos educa, a oração nos amadurece, nos faz viver em parceria com o Senhor. Coloca a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus. Mas nós precisamos lembrar algo muito importante. A oração não é uma negociata com Deus, como às vezes se negocia uma mercadoria, como uma criança pequena que vai pedindo as coisas para os pais, tentando perceber até onde ela consegue chegar. Às vezes nós tratamos a vida de oração como uma negociata. Oferecemos coisas a Deus em troca daquilo que eu quero. Senhor, eu te dou isso se eu conseguir esse outro. E assim vamos negociando, trocando cartas. Tratamos a oração como uma negociata, como se Deus precisasse de algo que nós temos a lhe oferecer. Às vezes levamos essa vida de oração de uma forma infantil. Queremos que Deus dobre os seus joelhos diante das nossas vontades e dos nossos caprichos. É como aquela criança pequena que acompanha o pai e a mãe no supermercado e quando passa perto daquela seção onde estão os doces e os salgadinhos, cresce o olho e começa: mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquele outro. Se pudesse, levava tudo aquilo para o carrinho ou para casa, né? Coitado do pai e da mãe, quando começa a passar perto daquela parte do supermercado. Imagina que os pais dessa criança atendessem todas as vontades dela, começassem a colocar no carrinho tudo que a criança quer, mesmo aquelas coisas que o pai e a mãe sabem que lhe vão fazer mal, mas estão fazendo todas as vontades da criança. O que vai acontecer com essa criança? Vai crescer como uma criança mimada. Vai crescer como uma criança que não sabe
que as coisas custam suor para conseguir. Esses pais vão estar criando um monstrinho dentro de casa. Porque essa criança, quando crescer, será um adulto que pensa que tudo é fácil para conseguir e que sempre vai ter a sua vontade satisfeita. Agora, guardando as devidas proporções, levemos esse exemplo à nossa vida espiritual. Às vezes, nós queremos que Deus dê tudo aquilo que nós achamos que é bom para nós. Queremos que Deus sempre satisfaça as nossas vontades. Mas Deus, que é um Pai bom, que sabe aquilo que é bom para nós, Ele vai dar aquilo que realmente é necessário. Aquilo que realmente nós precisamos. Por isso, quando nós rezamos e Jesus nos convida a pedir em oração, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, diz Jesus. Então Jesus nos convida a pedir aquilo que nós precisamos. Jesus nos ensina o Pai Nosso: dai-nos hoje o pão que precisamos para esse dia. Jesus nos convida a pedir. Mas nós devemos aprender a orar como Jesus. Jesus, que na sua oração sempre dizia: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando nós oramos, nós sempre devemos acrescentar essa frase de Jesus: Senhor, eu preciso dessa graça, preciso tanto, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, olha por essa pessoa, a saúde para essa pessoa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E quando nós temos essa atitude espiritual, de colocar na frente sempre a vontade, a providência divina, nós teremos paz no coração. Porque tudo aquilo que nós pedimos e depois o que vier, nós sabemos que é a vontade de Deus. Não importa se é aquilo que eu esperava ou é aquilo que eu não gostaria que chegasse. Mas eu sei que é a vontade de Deus, porque eu pedi no final da minha oração: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E às vezes nós vemos também cristãos que se revoltam com Deus, ficam emburrados. Sabe quando a criança pede algo, o pai e a mãe não dá e se emburra? Faz aquela cara de cavalo comprida, né? Abre o berreiro. Às vezes nós fazemos assim. Nós vemos que às vezes algumas pessoas se revoltam porque não conseguiram determinada coisa que queriam. E às vezes coisas sérias, como o restabelecimento da saúde de uma pessoa ou de si mesma, como evitar a morte de um parente, de um ente querido. E aí aquele ente querido falece, parte e se revolta porque Deus levou aquela pessoa. Aqui nunca se pediu pela vontade de Deus, se pediu pela própria vontade. Aí não se reza, aí existe um monólogo, não existe um diálogo com Deus, existe um monólogo, a pessoa que reza para si mesma, não para Deus. Então, tudo isso implica uma maior maturidade espiritual. É necessário ter maturidade espiritual para a oração também. Meus amados, quando nós rezamos assim, suplicando que se faça a vontade de Deus, nós entramos no cerne daquilo que é a oração de Jesus, porque nós aprendemos com Ele a fazer oração. Que nessa missa, meus amados, peçamos humildemente, assim como aqueles primeiros discípulos de Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos dizer juntos? Senhor,
ensina-nos a rezar. Que o Senhor Jesus nos conceda a graça de perseverar no amor, no seu seguimento, na sua igreja. Que o Senhor Jesus nos conceda também, e essa é a vontade dele, eu tenho certeza, que nos conceda a graça de sermos cristãos de vida de oração. Que tenhamos essa vontade e essa intimidade com o Senhor. Que assim seja.